Eu ia tratar aqui com Sheila, que já está a postos, mas vamos repercutir aqui, porque ontem nós demos a notícia, aqui inclusive no quadro É Babado, que o filho da cantora Valquíria Santos, de 16 anos, havia falecido. A gente tratou sobre a causa-morte, que não poderia ser divulgada. A gente falou disso tudo ontem. Ao longo da tarde, novas informações vieram à tona. Revelaram informação muito preocupante. Depois que ele postou um vídeo em uma rede social, recebeu muitos comentários negativos. E essa repercussão o afetou gravemente. Valquíria Santos postou um vídeo nas redes sociais. Foi impossível assistir aquele vídeo e não chorar. Foi impossível assistir aquele vídeo e não sentir a dor daquela mãe. E, sobretudo, ela gravava o vídeo para fazer um alerta para os pais, um alerta para nós mesmos. Prestem atenção como os filhos de vocês estão absorvendo esses comentários negativos. E ela falou, inclusive, que o filho já estava sofrendo com coisas advindas da internet. E aí a gente ficou se perguntando até que ponto o seu filho está blindado com o que ele recebe como feedback nas redes sociais. Como é que deve ser essa conduta, né, para que a web não seja um espaço de sofrimento psíquico, mas que seja um espaço de diversão, de criação de conteúdo, de interação, mas que não afete a saúde mental do seu filho, a sua saúde mental, porque não são só os adolescentes, não. Muitos adultos também estão afetados por essa necessidade de aprovação. A gente convidou para esse papo o psiquiatra Bruno Duarte, que está em São Paulo. Oi, Bruno, boa tarde, seja bem-vindo ao Com Você. Boa tarde. Obrigado, Fernandinha. Olha, assunto importante, assunto que o filho da Valquíria trouxe para a gente, uma realidade que tantas vezes fica restrita aos lares, a um sofrimento de uma família. E, infelizmente, ele era adolescente, faleceu. E a consequência por trás disso tudo está o olhar do outro, o julgamento do outro, o feedback negativo, os haters. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas na internet muito ligadas, quantidade de curtidas, quantidade de aprovação, de comentários, né? Você só fica feliz se tiver os positivos. Quando vem um negativo, você não suporta. Ô, Bruno, diante da impossibilidade... Pássaro cantando aqui, viu? Não é? É uma calopsita aqui, tá? A calopsita, deixa ela interagir com a gente. Diante dessa impossibilidade de tirar o filho da rede social, a gente não vislumbra isso, porque não dá para você fazer isso, né? Mas dá para você começar a pensar em mecanismo de proteção, né? De fortalecimento desse ser, né, Bruno? Com certeza. Então, Fernandinha, é bem interessante essa questão da rede social, não só, como você falou, não só para os adolescentes ou para as crianças, para os adultos também, né? Já tem estudos que mostram, na verdade, qualquer situação que causa prazer libera pequenos pulsos, né, de uma substância chamada dopamina dentro do nosso cérebro. E dependendo do prazer que aquilo causa, o nosso cérebro ele tende a buscar cada vez mais o reforçamento daquele comportamento, né? E a gente já sabe que o uso de redes sociais, o uso de eletrônicos, ele pode ser considerado equivalente a um transtorno patológico por uso de outras substâncias, né? Porque vai gerando, exatamente como você falou, aquela necessidade cada vez mais de aprovação, cada vez mais de curtidas, né? E assim, você trabalha com redes sociais, eu também trabalho com redes sociais, e a gente tem aquela coisa, né? Você vai sendo curtido, e aí aquela curtida já não é mais suficiente. Quando você bate o primeiro 1.000, você já quer 2.000. Quando você bate 10.000, você já quer 100.000. E é uma coisa que ela vai se retroalimentando, né? É uma questão que ela gera, de certa forma, prazer. Os adolescentes, eles gostam de interagir, gostam de estar nos seus grupos. Mas a rede social, ela é um mecanismo que, de certa forma, não tem fim, né? Tem até um documentário, eu não vou citar aqui, eu não sei se eu posso citar publicamente. Pode. Eu já falei, repercutir o documentário aqui. As Redes Sociais, que fala exatamente sobre isso. Como a questão do uso problemático de redes sociais, ele funciona no nosso cérebro como realmente uma droga de abuso mesmo, né? Sim. No momento que a gente quer cada vez mais curtidas, cada vez mais seguidores, e aquilo não tem um fim, né? E se a gente não tem outros recursos, então aquilo se torna tão importante na nossa vida, tão, digamos, único, é o único recurso que a gente tem, que no momento em que aquela
questão ideal que é a rede social, né? Que é uma vida ideal, é uma vida mais de fantasia, onde a gente expõe um lado o que a gente quer e não quem a gente é de fato. E quando aquilo quando aquilo é frustrado, se a gente não tiver outros recursos, então o baque é muito grande, né? E aí, assim, eu particularmente também acompanho algumas crianças e adolescentes que fazem também, tem as redes sociais como seu instrumento de trabalho. É uma recomendação que eu sempre falo, né? Você precisa ter outras coisas que te tragam prazer, você precisa ter outras coisas que ocupem seu tempo, porque no momento em que essa situação que a gente idealiza, né, ela não te trouxer prazer, você tem que ter outras formas de se engajar seu tempo, se sentir feliz, se sentir satisfeito com sua família, com seus estudos, com outras atividades prazerosas, porque se aquela tua única fonte de prazer, a única situação que te dá alguma alegria naquele momento, por exemplo, aquele prazer momentâneo, vai chegar um momento em que não vai ser suficiente. E aí, se a gente não tiver essa suficiência em outras coisas, né, principalmente em Deus, mas se a gente não tiver outros recursos, aquilo se torna muito mais importante do que deveria, e é onde a gente vê que isso se torna problemático. O doutor Bruno, Valquíria, no vídeo dela, ela falava sobre o alerta para os pais. Ela dizia assim, para os pais vigiem, percebam os sinais. Vamos falar aqui sobre esses sinais de que a internet poderia, de que a rede social poderia estar já afetando os nossos filhos, os nossos adolescentes. Alterações de humor, por exemplo, escolher ficar mais conectado com o celular do que com a família. Pode ser sinais de que os nossos filhos estão sofrendo cyberbullying, estão precisando dessa aprovação através da internet? Então, o uso problemático, né, de jogos eletrônicos, o uso problemático de internet, eles estão todos sendo estudados agora para as classificações mais modernas mesmo da psiquiatria. E é interessante que os grupos que estudam, são vários grupos de pesquisadores de vários países, e eles acabaram adaptando os critérios que a gente utiliza exatamente para drogas mesmo, maconha, cocaína, enfim, só que para uso problemático. E se viu que realmente, quando a gente atinge alguns critérios parecidos, a gente está falando no uso problemático de internet. Então, é como você falou, é aquela criança ou aquele adolescente que evita ou que deixa de fazer situações prazerosas, deixa de estar com a família para priorizar estar na internet. É a criança ou adolescente que se irrita quando a internet é tirada, seja por, assim, o pai tirou, proibiu, ou até mesmo caiu a conexão, a criança ela não consegue se regular, ela demonstra sinais de sofrimento, né? Ela demonstra uma necessidade cada vez maior de estar se engajando em atividades online, ou seja, é aquilo que era suficiente passar 20 minutos, 30 minutos, de repente, quer cada vez mais estar online, não pode deixar de ver quantas pessoas curtiram, postam um vídeo, já tem que ver se está tudo comentado, né? E aquela necessidade crescente de cada vez mais e mais uso, né, daquele mecanismo, daquela rede social. Então, quando a gente vê essas questões que está alterando o humor, que está interferindo na interação social em outras atividades, que está sendo priorizado aquilo, está gerando um prejuízo já funcional, a gente tem que ficar de olho. Muitas vezes nem precisa estar gerando prejuízo, né? A gente sempre sabe que a nossa vida ela tem que ser ocupada por diversos aspectos positivos, né? Os estudos, o lazer, contato social, contato com a família. Então, quando a gente vê que essas questões naturais, normais, ideais para a infância e para a adolescência, elas estão sendo perdidas e a rede social, o celular, está ocupando um espaço maior do que o que deveria, a gente já tem que ficar de olho, né? Eu sempre falo que cuidar de filho e cuidar de adolescente principalmente é a arte de puxar e soltar as cordas, mas muitas vezes a gente vai precisar puxar mais a corda, né? É verdade. Entre permitir que algumas questões elas tomem proporções maiores e ser o chato da história, é melhor a gente tentar ser o chato da história e trazer um cuidado controlado em relação aos nossos filhos. A gente está falando em 2021, mas eu vou precisar contar isso aqui, partilhar inclusive com o doutor Bruno. Em 2016, o meu trabalho de conclusão de curso no curso de psicologia foi justamente trabalhar a dependência de internet junto aos universitários. E aí eu fiz uma pesquisa de campo junto aos universitários e lá a gente já diagnosticou a grande maioria como dependentes de internet. Existe o TDI, esse TDI é um teste de dependência de internet. Esse teste foi disponibilizado pela Kimberly Young, que é uma estudiosa, né, da dependência de internet, que hoje já é vinculada a uma dependência química, porque a gente sabe do processo cerebral químico que é envolvido nisso. Existe um grande teórico aqui no Brasil, psicólogo chamado Cristiano Nabuco, que estuda essa dependência. Inclusive, 5 anos atrás era o único livro que existia no Brasil sobre a temática. Hoje já existem outros. Então, você pai, você mãe,
busque esse material na internet, comece a entender, sabe? Para você poder ter argumentos de conversar com seus filhos, entender essa dependência. Porque é só a partir desse olhar criterioso sobre os nossos filhos e sobre nós mesmos, a gente consegue criar mecanismo para tirar esse hábito. Porque a gente tem que entender, doutor Bruno, que muitas vezes já está estabelecido o vício, já está estabelecido o hábito. E aí é como parar de fumar, é como parar de se drogar. Então, você precisa entender isso. A gente não está falando de uma bobagemzinha qualquer, não. Existe um processo químico cerebral envolvido nesse hábito que está em nossas mãos, diferente das drogas ilícitas, que a gente tem que fazer escondido, ou teria que fazer escondido, está em nossas mãos, está super mais próximo do que a gente imagina. Então, é assunto sério, merece olhar e ajuda, muitas vezes, de multiprofissionais, né? Assim, psiquiatra, psicólogo e tudo mais, né, doutor Bruno? Exatamente. Especialmente agora na pandemia, em que a gente teve uma perda muito grande de outros recursos, né, como sair, passear, ir à praia, ir para o parque, andar de bicicleta. A gente ficou muito nessa questão da restrição social. Então, assim, a questão de redes sociais, do uso de eletrônicos, deu um boom muito grande. Mas, assim, isso é tão perceptível que se a gente for parar para olhar, né, os próprios celulares já disponibilizam mecanismos de desligar o telefone ou de notificar que você usou demais. As próprias redes sociais, próprios sistemas de streaming de vídeo, eles também avisam, alertam, porque, de fato, como você falou, a gente às vezes olha para o outro, olha para o adolescente, para a criança como tendo um uso problemático, mas muitas vezes a gente, quando sai de casa, por exemplo, esquece celular na bolsa, esquece celular no carro, não sente o celular vibrar ou está sem bateria, a gente já sente uma angústia muito grande. E aí? O celular está tomando um espaço muito grande na nossa vida, a rede social está tomando um espaço tão grande na nossa vida, que só o fato de eu ver a bateria descarregando do meu celular já me gera angústia. Então a gente tem que ficar de olho, sim, porque a linha entre um uso normal e um uso problemático é bem tênue. E quando a gente menos espera, a gente pode já ter cruzado e precisar realmente de apoio multiprofissional para lidar com essa situação, sim. Bom demais. Doutor Bruno Duarte está no Instagram. Dê seu Instagram, doutor, por favor. Deixar, Fernandinha. É o doutor, né? Bruno Duarte MD, @dr.Bruno Duarte MD. Obrigada por mais uma vez topar essa entrevista, mesmo à distância, lá em São Paulo, mas sempre contribuindo com os paraibanos através do Com Você. Um grande abraço, viu? Amém. Muito obrigada. Obrigado, Fernandinha. Até obrigado, a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom demais. Presta atenção, tá? É reflexão para você, a gente tá aqui se colocando diferente de ninguém. É uma reflexão para todo mundo.